Com o seu vídeo começou todo esse movimento. Paulo Batista, que estava aqui, que foi um dos primeiros também que saiu nas ruas, começou também, e tantos mais. Caríssimos amigos, a grave crise política agudizada após o pleito de 26 de outubro de 2014, quando apenas 23 técnicos do TSE, especialistas em informática, fizeram em 3 horas a apuração secreta de um segundo turno presidencial, colocando imediatamente em suspeita o esquema de manipulação operado pela empresa Smartmatic, com a cumplicidade do TSE, para favorecer não apenas a reeleição da presidente Dilma Rousseff, mas principalmente a consolidação de seu grupo de poder, especialmente o PT e também os demais partidos, todos de esquerda, comprometidos com a agenda e o projeto de poder totalitário do Fórum de São Paulo, de implantar o socialismo na América Latina, a pátria grande socialista. E então, com a redemocratização gestada pelo SEBRAP, no início dos anos 70, com recursos da Fundação Forte, obtidos por Fernando Henrique Cardoso, foi possível intelectuais marxistas, muitos deles ainda antes, provenientes da USP, conceber um projeto de poder de longo prazo. Eles pensaram mesmo em 40 anos por aí, para aparelhar todas as instituições do país e fazer a Revolução Socialista acontecer de modo sutil e sofisticado, como quis Gramsci, com um partido político no controle de todo o processo. As resistências que emergiram após o pleito de 2014 não foram irrelevantes. E mesmo ainda sem uma organização sólida, deixou quase toda a esquerda perplexa pela capacidade de reação. Foram 1 milhão, eu estava lá, muitos de vocês, 2 milhões de pessoas só na Avenida Paulista em 15 de março deste ano. Mesmo assim, estão fazendo de tudo para driblar a atual crise, para não comprometer o projeto de poder que eles querem consolidar a todo custo, mesmo sabendo que é um projeto de poder que se volta contra o povo brasileiro e favorece apenas uma facção inteiramente inescrupulosa, como os fatos vêm comprovando a cada dia. Aí, há algumas personagens que quero destacar, que estiveram desde o início na gestação desse projeto e hoje são os que mais se beneficiam disso tudo. Fernando Henrique Cardoso, hoje membro da entidade globalista The Elders. Por exemplo, naqueles anos iniciais do SEBRAP, foi quem subsidiou Ulisses Guimarães na elaboração do estatuto do então MDB, que está aí até hoje como um parceiro e tanto. E então, sob tantos eufemismos para a perversão dos direitos humanos, a Revolução Cultural precisou ocorrer também no campo político. Processo esse que, na verdade, adensou o que já havia sido acenado ao final da Segunda Guerra Mundial. Lembremos do que foi debatido em janeiro de 1945, no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, época em que Fernando Henrique, muito novo, já confabulava com Oswald de Andrade. Naquele primeiro período de redemocratização, os intelectuais, principalmente da USP, entre outros, já acalentavam a ambição por um partido proeminente de esquerda, mesmo ainda sob a influência de Vargas, que desejava aglutinar suas heterogêneas bases de apoio em um único partido político. Aquele período foi, digamos assim, um primeiro balão de ensaio. O pai de FHC, o tenente-coronel Leônidas, ao longo do ano de 1945, participa do movimento pela anistia dos presos e perseguidos políticos, defende a reconstitucionalização do país, etc. Naquela época, FHC já tinha sido seduzido pela esquerda e seduzia.
O próprio Darcy Ribeiro fala na malícia de Fernando Henrique, já bem visível desde a adolescência, aonde ele dizia as coisas com um pequeno sorriso no canto da boca e com um jeito malandro, diz Darcy Ribeiro. E assim, ainda no período do ginásio, FHC, em 1946, é eleito diretor do Grêmio, depois vice-presidente em 1947 e presidente até 1948, quando ingressou no ano seguinte na Faculdade de Filosofia da USP, porque foi reprovado no vestibular para a Faculdade de Direito por causa do latim, e seria aluno de outra personagem importante nessa história toda, o longevo e quase centenário Antônio Cândido de Melo Souza, que anos mais tarde fundaria o PT para ser o partido e ajudaria a fazer de Lula o monstro político que ele é hoje. E há ainda um outro ilustre professor da USP que ajudou nisso, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Anfangatê Chico Buarque, aquele que cantou para eleger Lula, sem medo de ser feliz. Vocês se lembram? Antônio Cândido de Melo Souza, além de badalado crítico literário, entusiasta dos modernistas, foi militante do Partido Socialista Brasileiro, tendo participado do Grupo Radical de Ação Popular. A sua tese de doutorado em Ciências Sociais, Os Parceiros do Rio Bonito, de 1954, datilografada por FHC, faz o ataque à propriedade privada, sob a premissa marxista. E também faz naquele estudo a apologia à mandioca. Defende também que a formação de uniões novas e livres e aprovadas pela sociedade podem contribuir, segundo a tradição caipira, que é objeto de estudo de sua tese, para a correção dos desequilíbrios socioculturais. Estão lá os elementos embrionários da agenda do marxismo, aliado ao feminismo, hoje escancarada pelo governo do PT, que ele ajudou a fundar, e que seu aluno, FHC, exerceu e exerce ainda hoje papel preponderante em sua implementação. O embuste eleitoral de 2014 foi um ato de desespero a quem via já ruir, pela evidência dos fatos, a chance de obter a hegemonia. E por isso teve de recorrer à Smartmatic para forjar um consenso que não existiu e avançar na consolidação da agenda e do projeto totalitário de poder gestados fora do país e em longuíssima data. O fato é que, com 30 anos exatos, 2015, com 30 anos exatos da nova república, o que conseguiram essas personagens ilustres que ainda estão aqui e fazem parte da história atual foi o nocaute da soberania nacional e a corrosão da democracia, a sua degeneração, ao que Aristóteles já chamava de demagogia, dirigida antes de tudo para a conquista e manutenção de um poder pessoal ou de um grupo. O grupo de poder comprometido em tornar o Estado um leviatã, com a ideologia marxista, a perverter e subjugar toda a sociedade brasileira aos seus caprichos e equívocos, no afã de uma engenharia social que coloca o partido do governo numa guerra contra os princípios e valores da autêntica cultura e tradição brasileira, que é profundamente conservadora e cristã, do cristianismo, que é cimento da unidade nacional, portanto um partido que se voltou contra a identidade do povo brasileiro. Mas este é o partido, com seu líder demagogo, o chefe, blindado pela imprensa e pelas demais instituições, que foi agora, esses dias, o mais beneficiado com a aprovação do financiamento público de campanha, apesar de todo o lamaçal em que estão envolvidos muitos de seus membros, dirigentes e parlamentares.
e para a manutenção do poder, como temos visto, não se importam, como foi dito aqui, inclusive, né? Não se importam mais com a máxima de Macbeth: um erro puxa outro erro. Um partido com um projeto de poder totalitário que subsiste com uma praxe política que se apoia na base das massas, como dizia Ortega y Gasset, e não do povo. Pois a democracia é o governo do povo e não das massas. E o PT é o partido das massas e não do povo. Por isso a corrupção em níveis tão degradantes que destrói a própria democracia. E o povo brasileiro foi às ruas, não como a voz rouca das ruas, como disse o próprio FHC, mas sim para dizer um não retumbante a tudo isso. Em meio à grave crise atual, o que fez o PT e todos os demais partidos filiados ao Fórum de São Paulo? Ignorou o clamor do povo. Aquela melhor parte do povo que saiu às ruas, consciente de suas responsabilidades, deveres e criatividade, na busca de salvaguardar a democracia desse grupo de poder que a corroeu com a conivência das instituições totalmente aparelhadas e vergonhosamente capituladas, inclusive setores da igreja que ajudaram Lula a chegar lá e ainda o ajudam a se manter, apesar de tudo o que a Operação Lava Jato tem exposto. Por isso, esta crise política, uma crise profundamente moral e cultural, é também a crise da hegemonia. Esse é o X da questão. Eles ainda não a obtiveram plenamente, mas estão em guerra de posição, porque sabem que a hegemonia é o centro nevrálgico de toda a estratégia política. Sabem também que eles não obtiveram o consenso da direção amoral e imoral que eles quiseram dar ao país, porque fraudaram as urnas em 2014 e nem conseguiram também a inteira passividade do povo que saiu às ruas, primeiro com as jornadas de junho de 2013, com todos aqueles distúrbios, depois com as grandes manifestações de 2015, quando enfim mostramos a nossa cara e saímos de cara limpa. Mesmo assim, a guerra de posição vai se intensificando com estragos incontáveis, pois o que conta agora para eles é a obtenção da hegemonia. E mesmo que a obtenham devastando toda a nação, agem sabendo que quando falha a persuasão, resta a coação para a imposição do poder legítimo ou não. A democracia, portanto, degenerada e violentada por eles, será ainda utilizada apenas como retórica e método revolucionário, até chegar à última e lógica consequência da prática demagógica, que é a eliminação de toda a oposição e que, por sua vez, é o fim da própria democracia. Assim, agem, portanto, com uma política de potência agressiva e sem princípios, inteiramente pragmática, por todos os meios, pois, como disse Tarso Manriques, o desejo ideológico de Lula é transformar o PT em um pleno partido do Estado. E mais, conduzir o PT para além da hegemonia dos partidos de esquerda, para Lula instaurar assim a sua tirania, ou ditadura pessoal, com apoio internacional, especialmente das forças aliadas ao Fórum de São Paulo. O Brasil está a caminho disso. Se nós não formos capazes de deter, ou sermos a pedra colocada no meio do caminho, a Operação Lava Jato será capaz de detê-los? Ninguém sabe. Concluindo, desde 1945, com aquele primeiro balão de ensaio de redemocratização, que os intelectuais marxistas cobiçaram um partido de massas para completa manipulação e controle social, num país de débil tradição partidária e com sistemas eleitorais fragilíssimos. Se naquele tempo já se valiam do clientelismo e do populismo, era justamente para que não houvessem partidos políticos capazes das expressões de uma sã democracia e evitar toda e qualquer forma de abuso de poder. Foi a partir dessa fragilidade
que forjaram a redemocratização pós-64. E no SEBRAP, fizeram os estudos em busca das estratégias adequadas, colocadas em ação desde o final dos anos 80 e início dos 80, criando aí uma infinidade de ONGs para ajudá-los nisso, agindo como mecanismos hegemônicos da sociedade civil para o desmonte de valores que aí estamos vendo a que ponto chegaram. O próprio Antônio Cândido sabia que o partido, o PT, estaria imbuído da missão de minar o conservadorismo no Brasil, que para ele era o maciço central que até então havia dominado a nossa vida intelectual. Por isso, em pouco mais de 3 décadas, liquidaram o que dava vigor às nossas instituições, a nossa cultura, a nossa literatura, o jornalismo, o magistério, a doutrina católica, hoje debilíssimas, e por isso solaparam as bases da democracia, para que apenas um único partido conduza toda a política nacional, mesmo chafurdado na lama em que está. Foi o que fizeram. Veio então a resistência em 2015, e estamos aqui agora avaliando os primeiros passos e o que devemos fazer para que essa resistência não seja apenas um rompante. E um encontro como esse está em sintonia com os nossos sentimentos e à disposição para esse desafio, o de salvaguardar a democracia, a soberania nacional em nosso país e deter esse projeto de poder que ameaça as nossas liberdades, os nossos mais caros valores. Por isso, a vigilância quanto ao sistema eleitoral, a indignação contra o embuste eleitoral de 2014, operado pela Smartmatic, com a conivência do TSE, e a exigência do voto impresso, que se fez necessária como primeira iniciativa nesse sentido, e de todas as ações, a mais urgente, que também não pode ser mais protelada, é a que visa caçar o PT por sua vinculação ao Fórum de São Paulo, por violação do artigo 28, a linha 2 da Lei dos Partidos Políticos, que proíbe que qualquer partido esteja subordinado à entidade ou governo estrangeiros. E por aí afora, e pelos frutos que estão, pelos frutos que conhecereis a árvore. Temos, pois, que começar o gigantesco trabalho que nos espera, de desaparelhar as instituições, de formar uma elite pensante capaz, não só de diagnosticar toda essa situação, mas agir politicamente. Mas nada disso será feito somente com boa vontade. Ou vocês pensam em enfrentar tudo isso somente com a pena e a prosa, ou memes nas redes sociais? É um trabalho sério que requererá tempo e agregação do que temos de melhor em todos os aspectos. É com estudo, planejamento, volição no fazer, avaliação, recursos e meios, e também coragem e patriotismo. Se eles têm apoios internacionais, Cuba, China, BRICS e tudo mais, que nós também possamos recorrer àquelas instituições, às forças conservadoras organizadas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Israel e outros, e também fundações que investem na promoção do conservadorismo, com experiência de lobby nos parlamentos e outras instâncias decisórias, e também nas universidades, na imprensa e tudo mais. Instituições essas que investem em projetos e programas que valorizam o Estado mínimo, a livre iniciativa, os valores tradicionais e a defesa nacional. Trouxe aqui uma lista desses organismos, por exemplo, que atuaram com eficácia no governo Reagan e ainda hoje fazem investimentos nesse sentido. Se fazemos parte da resistência pacífica e cívica, e até mesmo da desobediência civil, se necessário, qualquer que sejam as iniciativas e estratégias, não faremos a contra-revolução com tibieza, amadorismo e ingenuidade. Temos a expressa maioria do povo brasileiro do nosso lado. 93% da população é contra o governo que está. Mas e então, o que nos falta? Mais do que ousadia e criatividade, é hora de arregimentar novamente, foi dito isso aqui agora há pouco, arregimentar novamente os voluntários da pátria, pois trata-se mesmo de um combate. Não basta apenas bradar
verás que o Filho nos deu, não foge à luta, ou ainda, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, sem agregar as forças varonis para como? A clava forte, se equipar e se estruturar, se organizar e conhecer a fundo o adversário que se está enfrentando, para emergir em glória e com vitória o impávido colosso. Mais do que o brado retumbante, mais do que a alma vigilante, é preciso agora ordenar tudo isso para conquistar com o braço forte o sonho intenso de amor e de esperança da pátria livre e pujante, dar ao povo a razão da nossa fé, a fé no Brasil cristianíssimo, para que, se Deus quiser, a mão poderosa zombe deles e faça triunfar a brava gente brasileira. Muito obrigado.